Sejam muito bem-vindos a mais um Princípios para a Vida Diária. No vídeo de hoje vamos dar sequência aqui ao assunto que iniciamos, ao tema dessa série de vídeos, que é sobre identidade e propósito. Iniciamos no último vídeo uma série a respeito dessa temática, com o objetivo de ajudar pessoas a identificar qual é a sua identidade e qual é o seu propósito. Quem não sabe qual é a sua identidade acaba sendo levado por qualquer palavra ao seu respeito. Dependendo do que as pessoas falarem, sempre você sofrerá muito com o impacto das palavras. Porque se eu tenho a minha identidade muito clara para mim, se eu sou muito bem resolvido nessa área, não importa o que as pessoas falem de mim, eu sei quem eu sou. De igual modo é o meu propósito. Se eu sei qual é o meu propósito, se eu sei qual é o meu porquê, não importa as oportunidades ou as portas que homens fechem, oportunidades que homens deixem de me dar, porque eu sei do meu propósito. E o meu propósito não está atrelado a uma oportunidade apenas ou a uma porta apenas. Quando você vive o propósito, as oportunidades elas sempre aparecem, porque você vive uma vida para a glória de Deus. E o objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Papel e caneta na mão aqui, ó. Pega aí papel e caneta para que você possa anotar algumas coisas que eu estarei trazendo para vocês aqui nesse vídeo. Você que não assistiu ao vídeo anterior, é muito importante que você assista para entender de maneira lógica e progressiva o assunto que nós estamos abordando. No último vídeo eu falei para vocês que a nossa identidade e o nosso propósito só tem como nós sabermos através da palavra de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a palavra, que é a nossa bússola, o nosso manual, ela nos norteia, ela nos direciona em relação à nossa identidade e o nosso propósito. A palavra de Deus faz isso através de alguns apontamentos, através de alguns aspectos que ela traz para nós e que nos ajuda a constituir a nossa identidade e o nosso propósito. Quando nós falamos de identidade, e esse é o assunto específico desse vídeo, você precisa entender que existem aspectos, existem características, melhor dizendo, que compõem a nossa identidade. E essas características estão na palavra de Deus. Eu disse para vocês, baseado em Jeremias capítulo 18, versículo 1, que identidade é posicionamento e propósito é direcionamento. Jeremias disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce. Levanta é posicional, desce é direcional. E antes a palavra veio. Então a palavra nos dá o posicionamento correto, o direcionamento correto. A palavra nos dá o posicionamento correto, e aí por esse posicionamento nós compreendemos a nossa identidade, porque posicionamento é identidade, não existe identidade sem estar posicionado. E por meio da palavra nós compreendemos a nossa direção, o direcionamento que Deus tem para nós. E aí é o propósito, porque propósito sem direção não é propósito. Mas hoje eu quero, como eu disse para vocês aqui, especificamente falar sobre identidade. E eu quero deixar claro aqui algumas características para você, para que você deixe de sofrer com as palavras que as pessoas dizem a respeito de quem você é. É porque o inimigo às vezes vai usar algumas pessoas para tentar estabelecer uma identidade para você atrelada ao seu passado, a sua queda, o que você fez, o que você viveu, e aí ele vai tentar estabelecer a sua identidade. Quando não é o seu passado, é uma característica específica sua. O inimigo vai se utilizar dessa característica para tentar estabelecer a sua identidade. Você é o quê? Durante um tempo da sua vida você foi um mentiroso, ele tenta colocar isso mais alto do que a sua identidade. Olha lá, é um mentiroso. Durante um tempo da sua vida você foi um adúltero. Olha lá, é um adúltero. Tá? Então ele tenta usar o nosso erro, o nosso passado, para tentar determinar a nossa identidade. Mas você não é o que as pessoas dizem que você é, e você não é quem o diabo diz que você é. Você é quem a palavra de Deus diz que você é. Primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda. Anota aí. Você é
filho de Deus. Na sua identidade é importante que você compreenda isso. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Temos um texto falando a respeito da biografia de Jesus. É João trazendo uma introdução biográfica a respeito do Cristo. E ele diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perceba, não é deu-lhes o poder de serem chamados, porque muitas pessoas são chamadas daquilo que não são. Tem pessoas que dizem, eu sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus se você não tiver um encontro com Cristo, se você não entregou sua vida a Cristo. Não é todo mundo que está na terra que é filho de Deus. E esse texto deixa bem claro isso. O poder de serem feitos filhos de Deus. Porque ser feito filho de Deus é só através de Cristo Jesus. Então, se você entregou sua vida a Cristo, se você vive renunciando agora à sua natureza pecaminosa, correndo, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, você é filho, filha de Deus. Então você precisa entender que você é filho de Deus. Está claro isso aqui? Vamos estabelecer esse combinado? Que você é filho de Deus e não importa o que as pessoas dizem? Porém, eu quero rapidamente citar outro texto aqui, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Existem diversos textos na Bíblia que nos ajudam a compreender essas características da nossa identidade. E 1 Pedro 2,9 traz algumas características. O contexto da carta, provavelmente vocês conhecem. É uma carta que foi escrita no primeiro século da era cristã para os irmãos na região da Ásia Menor, que estavam padecendo perseguições. Então era um povo que estava sendo perseguido por causa da sua fé e da sua fidelidade. E aí Pedro escreve essa carta animando os irmãos a permanecerem firmes e com a sua fé inabalável. Então nós temos aqui o que Pedro diz no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. O que é geração eleita, Diego? Geração eleita é povo escolhido. É um povo escolhido de uma maneira especial. Isso é uma característica da nossa identidade. Nós somos escolhidos de uma maneira especial. É importante você ter isso em mente, por quê? Porque agora, sabendo que você é filho de Deus, o diabo ele pode se utilizar de algumas faltas de oportunidades aonde você não será escolhido ou escolhida para tentar diminuir quem você é, para tentar diminuir a sua identidade, para tentar diminuir o seu propósito. Porém, nós precisamos entender que, sendo geração eleita, somos escolhidos por Deus. Então, ainda que muitos aqui na terra não te escolham, ainda que muitas oportunidades aqui na terra não apareçam, ainda que você não seja lembrado aqui, requisitado por algumas pessoas aqui, Deus te escolheu. Você é uma escolha divina. Você é uma escolha divina. Isso faz parte da sua identidade. Você nunca vai conseguir viver o seu propósito lá na frente se você não estiver estabelecido em suas convicções que em sua identidade você carrega essa característica. Deus te escolheu. E aí Pedro continua dizendo: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que era a função de um sacerdote? O sacerdote ele tinha acesso ao Santíssimo Lugar, o sacerdote ele tinha acesso a Deus. Então, quando a gente fala de sacerdócio, dentro de uma linguagem bíblica, a gente fala de acesso. E quando Pedro diz, vocês são sacerdócio real, Pedro está dizendo, vocês têm acesso ao rei. Vocês têm acesso ao Rei dos Reis. Vocês têm acesso a Deus. Isso é uma característica da sua identidade. Você tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua identidade, quando nós falamos de documentação aqui terrena,
ela não te dá acesso a lugares? Quantos lugares você já foi? Você teve que mostrar a sua identidade para ter acesso, seu documento. Você chega na porta, aí a pessoa, você identifica, você fala onde que vai. A primeira coisa que a pessoa fala me presta sua identidade. Qual é a sua identidade? E aí você tem que se identificar, porque a identidade traz alguns acessos. Então, se você sabe, se você compreende a sua identidade, que você é filho de Deus e você compreende as características dessa identidade, você tem acesso real. Você tem acesso a Deus. Talvez você não tenha acesso a algumas pessoas que você queria e a alguns lugares que você queria. Talvez você não tenha acesso a determinadas posições e cargos que você gostaria de ter, mas você tem acesso àquele que controla todo o universo. Você tem acesso àquele que criou todas as coisas. Você tem acesso ao Pai. E, por último, Pedro diz, nação santa. Eu quero concluir o vídeo de hoje trazendo essa característica. Por quê? Porque o que Pedro está dizendo com nação santa? Santidade é um tema um pouco áspero, né, para algumas pessoas. Nem todo mundo gosta de falar ou de ouvir, melhor dizendo, a respeito de santidade. E aí a gente tem, infelizmente, uma percepção muito errada e discursos muito errados do que é santidade. Porque tem gente que pensa que santidade é simplesmente não errar. Santidade é simplesmente não cometer pecados, né? Tem pessoas que pensam que santidade é manter, por incrível que pareça, manter a cara fechada, no estereótipo da santidade. É eu aqui, ó, meus queridos, a paz do Senhor. Mas não, quando nós falamos de santificação, nós falamos do ato ou do efeito de separar-se. Quando Pedro diz, ó, vocês são nação santa, Pedro está dizendo, vocês são uma nação separada, um povo separado. Santidade é isso. Deus não tem a necessidade de ter o seu ego afagado por nós, seguindo aquilo que ele está dizendo, não faça, não vá, não. Não, santidade é o ato ou o efeito de separar. Quando a gente fala de santidade, nós falamos de ser um povo separado. Quando a Bíblia nos convida a ser santos, a Bíblia nos convida a ser separados. E aí, na sua identidade, você tem que carregar esse aspecto, essa característica. É uma característica muito importante. Por quê? Porque essa característica vai determinar visivelmente a percepção das outras pessoas em relação à sua identidade. Se você é alguém separado, alguém que se santifica, alguém que vive um estilo de vida específico, alguém que vive agora um processo contínuo de santificação, de cada vez mais viver exclusivamente para Deus, as pessoas vão perceber isso, as pessoas vão enxergar isso. Essa característica da sua identidade, ela se tornará visível aos olhos das pessoas. A santidade é a característica da sua identidade que vai fazer com que pessoas vejam se você parece ou não parece com Deus. Viva entendendo isso, que você foi escolhido, que você tem acesso ao Pai e que você faz parte de uma nação santa, que você precisa ser santo, ser separado. Quando Paulo escreveu na carta aos Romanos, falando das consequências práticas do Evangelho, a partir do capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estabelece que um dos aspectos do nosso culto pessoal é a santidade. O nosso culto precisa ser separado, porque a gente não cultua a outros deuses, nós não cultuamos a outras coisas, a não ser ao único e verdadeiro Deus. Então nós precisamos ser separados. Deus te abençoe, muita paz, prosperidade, bênçãos do Senhor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Terminamos aqui mais um vídeo de princípios para a vida diária, e no próximo vídeo a gente dá continuidade a esse tema, identidade e propósito. Deus te abençoe.